hoje é 21 de abril, saíram os números, né, de hoje, a totalização de hoje. A gente tem no dia de hoje 166 mortes a mais e 2.741 casos de contaminação. Esses são os dados oficiais. Lembrando que, por hoje ser feriado, a dinâmica, né, dos dados tem sido muito marcada por isso. É muito possível que o número real seja superior, porque casos que estão em investigação e dependendo de resultados de laboratórios, tem saído um número muito inferior, né, nesses dias que são feriado. Acho que a gente precisa, antes de qualquer análise, de dar continuidade a qualquer análise, a gente precisa retomar, lembrar a lambança que foi feita no dia de ontem pelo Ministério da Saúde, que anunciou 383 mortes, né, e que uma hora depois retificou esse número para 113, ou seja, um erro de 270, mais de 3 vezes mais do que era o número real. E isso naturalmente gera dúvidas, né, sobretudo a ideia de que pode haver manipulação. Então, acho que é importante que a gente esclareça isso, né. A maior manipulação que vem ocorrendo se dá pelo atraso nos testes, né, pela pouca testagem, o que faz com que números que cheguem hoje se refiram-se a 10 dias atrás, a uma semana atrás, e com isso a gente tem sempre um quadro muito defasado, né, da evolução da pandemia. No entanto, esse erro de ontem foi incompetência mesmo, porque os dados são disponibilizados pelas secretarias de Estado, o Ministério simplesmente faz a totalização e anuncia, portanto, não teria como esconder 270 mortes já confirmadas pelos exames, né, nos dados, nos relatórios das secretarias de Estado, nos boletins epidemiológicos dos estados. Então, ali foi, só para que a gente esclareça, né, foi simplesmente um equívoco. Qual é a situação, né, tentando pensar um pouco em termos mais globais e um pouco no caso brasileiro. Eu vou mostrar aqui, né, a atualização do quadro. Onde está? Hoje não está me aparecendo. Não, né? Opa. Então, eu vou comentar em relação, né, à evolução dos dados, porque a gente segue com uma taxa de crescimento do número de mortes mais do que 2 vezes superior à média mundial. Então, eu sempre tento trabalhar com um período de 2 semanas, que ele nos dá uma perspectiva, né, um pouco mais panorâmica e permite entender um pouco a dinâmica, né, de evolução. Então, em 2 semanas, com os dados até o dia de ontem, davam 2.587 mortes, a gente tinha um crescimento de 4,59 vezes, né, ao longo de 14 dias, frente a uma média mundial de 2,22. E aí, se a gente pegar e tentar analisar, né, o dado do conjunto dos países, né, ao longo desse período, a gente vê que tem todos eles estão em decréscimo, o que acho que antes de qualquer coisa nos indica, né, que a gente tem o efeito das medidas de isolamento social vem sendo efetivo, né? Esse decréscimo, né, a média mundial, há 2 semanas atrás, o crescimento, sempre contando em 14 dias, era de mais de 4 vezes. Há uma semana era de mais de 3. Hoje é 2,22. Então, tem um decréscimo muito claro do ritmo do crescimento, né, do número de óbitos, do número de mortes, embora já numa base bastante elevada. Então, a gente já parte aqui, né, nas últimas 2 semanas de 76 mil mortes, mas o ritmo de crescimento vem diminuindo e isso tem conexão direta, né, com as medidas de isolamento social. No entanto, o nosso ritmo de crescimento, né, apesar de toda a subnotificação, ainda é bastante elevado. Se a gente pegar alguns países que já conseguiram reduzir muito, né, como a Espanha e a Itália, que têm
em torno de 50% de crescimento, um pouquinho mais a Espanha, um pouquinho menos a Itália, né, em 14 dias, é um ritmo de crescimento bem inferior à média mundial, mas ainda assim, ao longo de todo esse período, os dois países têm uma média diária superior a 500 mortes. Por quê? Porque já parte, né, de uma base bastante elevada, né, do número que se considera. E os Estados Unidos vem sendo o país, né, com quantitativamente com o maior número de mortes. Então, a gente vê, né, nesses 15 dias, tem quase 30 mil mortes nos Estados Unidos, né, que é mais de 1/3 do total mundial, e diariamente, né, ao longo de todo este período, das últimas 2 semanas, 1/3, em média, né, dos novos casos são nos Estados Unidos, o que projeta, né, que para mais adiante nos Estados Unidos também a gente tenha a tendência a que essa situação continue se colocando. Além desses países, né, desse conjunto de países, né, Canadá, Brasil, Bélgica, Suécia, Turquia e Estados Unidos, que tem um nível, que tem um patamar de elevação, um ritmo de crescimento mais elevado, outros países, né, como Inglaterra, Alemanha, França, Holanda e Suíça, numa condição intermediária, né, e Espanha, Itália e Irã já tendo reduzido bastante mais, né, e a China e a Coreia com um patamar mais moderado de crescimento. Além desse, a gente teria na sequência um conjunto de países que ainda não atingiu o número de 1.000 mortes, portanto, eu não incluí nesse quadro, mas que vem tendo um crescimento muito significativo, né? Por exemplo, a Rússia, que em 14 dias cresceu 8,6 vezes, o Peru 4,8 vezes, a Índia 4,3 vezes, a Irlanda 4 vezes e a Polônia 3,5 vezes. E mais do que eles também o caso do Japão, que é peculiar, porque é um país que foi um dos primeiros países a ter, né, uma expansão grande do número de casos, chegou a conseguir praticamente paralisar e numa certa pressa na retomada das atividades voltou a ter um crescimento descontrolado, né, e cresceu quase 3 vezes, né, nesse período de 2 semanas. Um outro dado que é importante é que, finalmente, o governo brasileiro atualizou o número de testes realizados. A gente estava com 296 há 10 dias sem atualização, e agora passamos para 1.373 testes por milhão, né, com essa atualização. Foram feitos um número de 291 mil testes, né, no Brasil até o dia de ontem. Isso parece um avanço, né, cresceu 6 vezes, só que qualquer comparação que a gente faça nos coloca numa situação terrível. De todo esse grupo, né, dos 15 países com maior número de mortes, o país que tem menos testes depois do Brasil é o Irã, que tem 3,3 vezes mais testes do que nós. Se a gente considerar Itália, Alemanha, Suíça, esses países têm entre 15 e 20 vezes mais testes do que nós, o que é uma desproporção gigantesca. Mesmo que a gente pegue só os números absolutos, né, alguém poderia argumentar porque o Brasil é um país com uma população muito grande. O Brasil é o 6º país do mundo em população, em números absolutos de testes é o 16º, que significa que tem 10 países com menos população do que nós que fizeram mais testes em números absolutos. Um outro dado ainda que eu acho que é bastante importante, né, de que a gente entenda, é que esse ritmo de crescimento, que é muito elevado, que é muito expressivo, né, 4,59, que é o dobro, mais do que o dobro da média mundial, ele está numa tendência de queda. Ou seja, a gente não tem, que seria, pelo menos em certa medida, né, uma boa notícia. Significa, sim, esse número poderia ser muito pior. Se a gente não tivesse as medidas de isolamento social, esse número seria muito pior. Há 4 dias, esse índice era de 6 vezes. Há 2 dias, era de 5,31. Né? E agora, 4,59. E se a gente atualizar para os dados de amanhã, vai diminuir mais um pouquinho. Qual é o grande problema? O número de mortes, a variação do número de mortes, ela expressa um quadro de 15, 20 dias atrás em termos de contágio, em termos de transmissão. Ou seja, essa melhora relativa, insuficiente ainda, mas efetiva, né, do ritmo, essa diminuição do ritmo,
ela expressa o momento do isolamento social do final do mês de março, iniciozinho do mês de abril. E a gente sabe que de lá para cá, os índices, né, de isolamento social têm sido reduzidos, o que significa que não dá para ter garantia, não dá para ter segurança de que essa imprescindível e necessária redução vai ter continuidade, né, nos próximos dias. Evidentemente, a gente espera que sim, mas objetivamente a gente tem razões, né, para temer de que isso não se dê. Se a gente fosse fazer uma projeção ao longo de 14 dias, mantendo essa taxa de crescimento a partir do número de mortes que tinha registrado ontem, a gente chegaria na virada do mês com quase 12 mil mortes. Então, isso significa, né, que nos dados oficiais, e que a gente ainda tem, né, uma outra problemática, que é a da subnotificação, que indica a possibilidade de que o número real seja 2 ou 3 vezes mais do que esse número, por conta, sobretudo, da defasagem e do atraso nos resultados dos testes. Ainda uma questão importante é que o Brasil, nos números oficiais, já é o segundo país do mundo em número de pacientes internados em estado grave, de número de pacientes internados em UTI. Né? Esse número está em 8.318 pacientes, o que é quase 15% do total mundial registrado, se a gente seguir o Worldometrics, né, que é um dos sites de acompanhamento mais completos que tem. Então, isso significa uma perspectiva bastante difícil, né, bastante pesada, né, em termos do desdobramento nos próximos dias. O desdobramento mais adiante, né, às vezes o pessoal pergunta, mas o que a gente pode esperar para maio? O que pode esperar para maio vai depender do que se faça nos próximos dias. O que a gente pode esperar para os próximos 15 dias, em grande medida, já está determinado por contaminações que já foram feitas. Agora, a sequência do processo, ela fundamentalmente vai se definir de acordo com as medidas que sejam ou não tomadas de agora em diante. Né? Por último, né, acho que é imprescindível a gente fazer o comentário em relação à afirmação criminosa do presidente da República, né, no dia de ontem, 20 de abril, quando ele disse, quer queiram, quer não, 70% da população do Brasil vai ser contaminada, mais cedo ou mais tarde. Se 70% da população do Brasil for contaminada, isso significa que a gente vai ter quase 150 milhões de contaminados, 148 milhões e 400 mil, se for fazer na ponta do lápis a conta. Se a gente for considerar a média, a taxa de letalidade de 2,2%, que é uma taxa de letalidade bem mais baixa do que outras, inclusive porque ela considera o número de mortes em relação ao total de contaminados, e dentro desse total há pacientes que ainda estão internados, que ainda estão doentes, ela não considera em relação aos curados, né, aos que já superaram a doença, então é uma taxa bastante modesta. Mas se a gente considerar essa taxa de 2,2%, a gente chegaria a mais de 3 milhões e 200 mil mortos, 3 milhões e 264 mil mortos. O que é gigantesco, espantoso, né, criminoso, genocida. Quando o Átila Yamarino fez, já ainda no mês de março, uma projeção, e quando ele disse com todo cuidado que se nada for feito, a gente poderia ter 1 milhão de mortos, ele foi muito atacado pelos bolsonaristas, né, como disseminador de pânico. Agora, o próprio presidente da República vem propor uma taxa de contaminação de 70% da população, que objetivamente implica, que objetivamente significaria que a gente teria esse grau, esse patamar de contaminação. Então, acho que é isso, né, que seria importante registrar, e seguimos, né, no acompanhamento, mas com as enormes limitações que são colocadas, né, pela subnotificação, pela quantidade de testes absolutamente insuficientes, e agora por essa nova política do Ministério da Saúde, que foi transformado em Ministério do Silêncio, né, um Ministério da Saúde que sequer se presta ao mínimo, né, da sua responsabilidade social, né, de apresentar publicamente os dados e ouvir questionamentos,
né, que era feito na forma das entrevistas coletivas. Essas entrevistas foram canceladas, o ministro está escondido, sabe-se lá onde, porque não presta declarações, não dá entrevistas, não tem nenhuma manifestação, e com isso a gente fica ainda mais fragilizado em relação à ausência, à insuficiência, né, de dados oficiais, mas num contexto, né, que, como muito bem mostra o quadro, nos coloca numa condição de extrema preocupação, né, de segundo, num quadro de 16 países, em termos de ritmo de expansão do número de mortes.